Os técnicos é que tem que solucionar a hora desses momentos e que por isso eles ganham muito dinheiro. O Felipe queria muito dinheiro, o Flamengo paga agora ele muito mais dinheiro do que antes, então ele tem que fazer jus a essa grana que ele ganha. Como? Fazendo o time funcionar. Barrando jogadores que não estão bem, não escalando pela meritocracia titista, digamos assim, como faz o Tite, e a tentativa frustrada de jogar sem centroavante. Ou seja, ele quis inventar, digamos assim, entre aspas, um jogo super importante e que vai ficando ainda mais pesado o de volta nessas circunstâncias. Humildade e sabedoria são as duas palavras que deveriam estar pregadas na parede, assim, bem diante do Felipe Luiz. Chega de desculpinha esfarrapada de que o Flamengo tá sem ritmo de jogo. Chega de desculpinha esfarrapada de que o problema é físico. O Flamengo, a verdade, ela tem que ser dita. Sem medinho de depois o time melhorar. Ah, mas aí você falou que estava ruim. Falei! Tá péssimo! O Flamengo está ridículo nesse começo de temporada. O Flamengo, vamos lá, é um time hoje prepotente, é um time hoje displicente, é um time hoje acomodado e o pior de tudo, é um time que ele é péssimo em todos os setores. Um clube que investiu milhões e milhões de euros em reforços para o meio-campo, em reforços para o ataque, em reforços para a defesa. E aí você gasta milhões e milhões de euros para não jogar nada na defesa, para não jogar nada no meio-campo, para não jogar nada no ataque. E fica essa desculpinha de falta de ritmo o tempo inteiro, porque as pessoas têm medo de criticar e depois o time melhorar. Se melhorar, vai ser falado. O que não pode é tu ter um time que custa milhões e milhões de euros, só um jogador custou 40 milhões de euros para jogar esse futebol patético que a gente está vendo o Flamengo jogar. Me desculpa, parecia que eu estava vendo o Ibis no primeiro tempo. Primeiro chute no gol, aos 34 minutos. E foi o único susto que o Flamengo deu no todo-poderoso Lanús. Acredite se quiser, o time pequeno da Argentina, que é um time pequeno da Argentina, jogou melhor, se impôs. Ai, pilhado, mas o Flamengo pode virar no próximo jogo? Claro que pode virar. Tem a obrigação de virar. Porque olha quanto que custa o time do Lanús. Agora você pega só o Samuel Lino. Paga 3 times do Lanús. Aí você pega o Paquetá. Paga 60 times do Lanús. E o Flamengo joga esse futebol de bosta que jogou hoje. Gente, me desculpa. O Flamengo não tá jogando nada desde o começo da temporada. Aí vão querer me enganar e vão falar assim, ó. Ah, pilhado, você tá sendo injusto. O Flamengo ganhou 3 jogos seguidos. Vamos lá. Ganhou do Sampaio Corrêa, com todo respeito. O time do spinning da minha mãe faz jogo duro com o Sampaio Corrêa. Ganhou do Vitória, sendo massacrado e amassado pelo Vitória, que brigou para não cair no ano passado. Só que o Flamengo foi massacrado. Vitória perdeu pênalti, Vitória perdeu chances de gol. E o Flamengo ganhou, sabe-se lá como. E ganhou do Botafogo num jogo razoável. Ou seja, jogo patético contra o São Paulo, jogo patético contra o Internacional, jogo ridículo contra o Corinthians na final da Supercopa, jogo ridículo contra o Vitória, jogo ridículo contra o Lanús. E aí, tem gente que vai querer me dizer que é só falta de ritmo. Não é. O Flamengo tem um probleminha que poucos têm coragem de falar, que é a prepotência. É a soberba quando ganha muito. E que não coloquem a culpa apenas no Felipe Luiz. É um time morto. É um time apático. É um time que não cria, não defende, não faz nada. E aí, se tiver idiota botando fora Felipe Luiz, é a imbecilidade.
Porque você não pode culpar só o treinador. Eu quero achar o futebol desses jogadores, tá? Desses jogadores que custaram milhões e milhões de euros. Eles vão começar a jogar quando? O Paquetá, eu ainda vou dar um crédito, né? É o começo. E o Lino? O Lino vai começar a jogar quando? Eu preciso saber disso. 22 milhões de euros, gente. 22 milhões de euros. O que eu vi hoje contra o Lanús, repito, que é um time pequeno da Argentina, é constrangedor. E aí eu sei que vai vir que é falta de ritmo, que é falta de preparo físico, mas vai enganar outro. Eu queria falar palavrão, eu não posso. Vai enganar outro. Porque a mim, esse futebolzinho de bosta que o Flamengo tá jogando não é só falta de ritmo, não é só falta de preparo físico, é falta de vergonha na cara, é falta de vontade. É um time que acha que pode ganhar a qualquer momento. E digo mais, que vai ter gente, ai, pilhado, mas vai virar no Maracanã. Faça a obrigação de virar no Maracanã. Eu sei que não vale muita coisa a Recopa Sul-Americana, mas vale para o torcedor do Flamengo ver que o Flamengo vai tomar vergonha na cara antes que seja tarde nesse ano. Esse futebolzinho horroroso que eu vi hoje, o único que se salva é o Rossi, gente. O único que se salva é o goleiro. Olha a bosta de time que tá o Flamengo. E aí é o que eu falo. Vamos lá. Varela, seleção uruguaia. Léo Ortiz e Léo Pereira, zagueiros super consagrados. Alexandre, super consagrado. Paquetá, Pulgar, Samuel Lino, Arrascaeta. O Arrascaeta, eu sempre falo isso, que as pessoas dizem, pilhado, você tá falando do Pedro. Pilhado, você tá falando do Paquetá. E não vai falar do Arrascaeta? Não! Não! Sabe por quê que eu não vou falar ainda do Arrascaeta? Porque ele deu uma Libertadores e um brasileiro pro Flamengo na temporada passada. O Pedro deu o quê? Tirando que ele se machuca em toda a fase decisiva. O que o Pedro já deu de ser decisivo, de ter culhão no Flamengo? O que o Paquetá ainda deu no Flamengo? Nada ainda também. Então, esses eu acho que podem ser cobrados e criticados. O Arrascaeta tá com muito crédito, vamos ver se ele pega ritmo de jogo. O que não pode é um time inteiro jogar de forma patética, custando pra lá muito mais do que 100 milhões de euros. Como de ontem, você vê um time que não compete. Não compete, eu quero dizer, não marca tão forte, não ganha uma segunda bola, e o adversário compete muito, né? Era muito evidente, todo mundo sabe disso. Só uma pessoa muito desinformada para imaginar que um time não brasileiro, digamos assim, né? Que não seja brasileiro, jogando um mata-mata internacional que vale uma taça, fosse ele argentino, a Colômbia, Paraguai, Chile, Uruguai, enfim, não vai encarar como algo muito importante. O Lanús encara como muito importante, como o Racing encarou ano passado, por exemplo, como o Del Valle encarou quando venceu e quando perdeu o Flamengo, como a LDU encarou contra o Fluminense ano retrasado, e por aí vai. E o Flamengo não compete de verdade. O Flamengo ontem chutou uma bola no gol. Então falta postura aos jogadores, falta realmente maior competitividade. Isso não está diretamente ligado a questões táticas e opções do técnico, é uma questão de postura. O Rafael Rabelo, que é um analista tático, né, do YouTube, nas redes sociais, ele observou um detalhe interessante na jogada do gol. Quando a jogada se desenvolve depois da bola perdida pelo De La Cruz e vai ser feito o cruzamento, o Léo Pereira não está prestando atenção no Castilho, que é o homem que cabeceia entre ele e o Léo Ortiz. O Ortiz erra o tempo de bola. Ele está gesticulando para alguém lá na frente. Pô, o ataque do adversário está sendo construído, total concentração no homem a ser marcado. E ele está com o braço levantado falando alguma coisa para alguém. Uma desconcentração inaceitável. E o Léo Ortiz erra o tempo de bola, está mal o Léo Ortiz. Sendo que foi o segundo gol em poucos jogos que o Flamengo toma com um jogador cabeceando no meio da defesa. O gol do Luciano, que empatou o jogo no Morumbi com o Flamengo, depois o São Paulo virou, também foi assim, cabeceou no meio de dois defensores do Flamengo e fez o gol. Ou seja, a jogada se repete, tipo de jogada que não acontecia no ano passado. Aí entra muito também a questão do treinador, né? E eu acho que o Felipe Luiz, até escrevi isso no meu blog, ele precisa, nesse momento, de sabedoria e humildade. Humildade para entender que nem tudo que ele acredita no futebol, nem todas as ideias que ele eventualmente venha a ter,
nem todas as tais convicções do técnico significam certeza de que vai dar certo. Você pode ter a melhor das intenções, uma ideia aparentemente muito boa, e que não vai dar certo. Que não vai dar certo nunca, que não vai dar certo naquela semana, naquele mês, naquele jogo, naquele momento. Enfim, depende de uma série de outras questões. Aí você tem que ter sabedoria para entender isso, identificar e encontrar a solução. E muitas vezes simplificar. Jogar sem centroavante é possível. O São Paulo do Tele Santana, campeão mundial e de tudo mais, não tinha um centroavante, um homem de área. Mas você não pode, de uma hora para outra, resolver jogar sem centroavante. Você vai ter que treinar, preparar, fazer funcionar. E claramente, pelo que vimos ontem, jogar com o Carrascal como falso 9 não funcionou. E não custo a crer que do treinamento tenha funcionado. O Flamengo ontem mal tocou na bola dentro da área adversária e uma finalização no alvo do Cebolinha no primeiro tempo. Isso é absolutamente inaceitável. Com o elenco que o Flamengo tem, com o investimento que possui, que o Flamengo não consiga finalizar a bola no gol do adversário, só uma vez. Aí ele alega gramado, ventou, desconforto dos jogadores, faltou profundidade. Então, qual o jogador de profundidade que ele quer? O Plata? O Michel foi embora, liberado. Né? O Juninho foi embora, liberado. O Lino não pode fazer isso. Foi só porque faltou profundidade. De fato, o time jogou muito pelo meio no primeiro tempo, não conseguiu criar muita coisa. No segundo, piorou muito. Foi razoável na segunda metade do primeiro tempo. Quando aconteceu essa jogada da finalização do Cebolinha, foi razoável porque foi menos ameaçado, ainda tentou alguma coisa. Mas foi uma atuação muito ruim de comportamento, de conduta dos jogadores em campo. E o técnico que parece acreditar demais nas tais convicções. Eu sempre digo que essa história de técnico que se agarra às suas convicções, e muita gente repete esse chavão, eu acho extremamente perigoso. Porque o que é a convicção de um técnico? Uma coisa é ele ter um plano, uma ideia, colocar em prática, e se não funcionar, ele saber mudar aquilo ali. A outra é você ser teimoso. A convicção muitas vezes vira teimosia. O Diniz é muito um perfil, digamos assim, de técnico que muitas vezes fica ligado a isso. Né? E vai com aquilo até o final, mesmo que o barco afunde. O Felipe Luiz tem que tomar cuidado para não seguir esse caminho. Tá? Por isso que eu te falo, humildade para entender que não está funcionando, sabedoria para identificar os erros. Jogar sem centroavante é um desafio. E aí entra uma outra questão. O Flamengo tem o Pedro voltando de uma questão aí, não foi uma lesão, mas não estava 100%, né, para o jogo contra o Botafogo, foi explicado. Se ele não jogou ontem de saída porque não está na melhor condição, cada vez fica mais inexplicável não ter um outro centroavante. E aí entra uma questão que é absolutamente curiosa, que é o Flamengo quer um centroavante com características específicas. E as características são que ataque o espaço, que pressione a saída de bola, que se movimente mais e por aí vai. Esse jogador, e que faça muitos gols, é um jogador difícil de ser identificado, contratado, que é caro, e tem que convencer para vir ao Brasil. Inclusive o próprio Boto, Zé Boto, que é o diretor, o chefe do Felipe, em tese, deu uma entrevista antes do jogo dizendo isso. E já falou outras vezes. E é fato isso. Encontrar o cara com todos esses predicados e contratar pode ser impossível em dado momento, porque você identifica o jogador e não consegue trazer. Porque o cara não quer sair da Europa, por exemplo. Isso já aconteceu com o Tati Castellanos e com o Beltrán no ano passado, por exemplo. 2 argentinos. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica pensando, e se um deles tiver todos esses predicados, e for a exemplo do Plata, mais um atacante alérgico a gols ou com números muito baixos, como hoje é o Beltrán, por exemplo, emprestado pela Fiorentina ao Valência, e que já deve ser devolvido, segundo a imprensa europeia, ao final da temporada. Tem 1 gol, 2 assistências, algo assim, em 21 jogos no Campeonato Espanhol. Então, o que é mais importante, Felipe Luiz? Pressionar, atacar o espaço, ter essas características, que eu compreendo que elas são importantes no modelo de jogo adotado, ou alguém que perturbe o zagueiro adversário, alguém que finalize, alguém que faça gols. Ontem o Flamengo perdeu, entre outras coisas, porque o atacante, o Rodrigo Castilho, 26 anos, que começou na base do River Plate, passou pelo ginásio, alguns times menores na Argentina, até chegar ao Lanús, e era dúvida para o jogo, por uma questão muscular. Ele fez 3 gols. No primeiro, muito impedido. No segundo, ligeiramente impedido. No terceiro, no meio dos zagueiros. Ou seja, o Flamengo perde para um adversário que, antes de pressionar, atacar o espaço e preencher todas essas lacunas na lista de predicados elaborada pelo Flamengo, ou pelo seu técnico, para contratar esse jogador, esse outro 9, além do Pedro, ele faz gols. Ele está na área. Jogar sem esse cara é muito desafiador, exige uma sofisticação muito grande. Se não funciona, não tá dando certo, então vai com o Pedro
e aceite um outro atacante. Mas, por outro lado, do que adianta a diretoria contratar um outro 9, como contratou o Juninho, com características que agradam ao Felipe Luiz, ele queria o Juninho, e o Juninho nem era relacionado para muitos jogos. Porque ao mesmo tempo que o Flamengo pode, sua diretoria, o seu chefe, Renato Boto, o BAP, que é o presidente, pode cobrar, questionar o Felipe, quem vai escalar sempre vai ser ele. A palavra final vai ser dele, tem que ser dele, ninguém tem que interferir na escalação. Então é uma situação delicada. E se ele não tiver sabedoria e humildade, grandes chances de se dar mal, de afundar. Porque sem sabedoria e humildade ele pode começar a resvalar numa certa arrogância, que é um negócio muito perigoso, especialmente para um técnico jovem como ele, que vive hoje o seu momento de maior pressão, desde que virou técnico. Em 2024, ele assumiu, pegou o bonde andando, o time do Tite não vinha bem, ganhou a Copa do Brasil. No ano passado teve a fase ruim durante aquele período, a fase de grupos da Libertadores, mas reagiu. E hoje ele é muito bem pago. Ontem, inclusive, uma pessoa do clube falou para mim exatamente isso, né? Que os técnicos é que tem que solucionar a hora nesses momentos e que por isso eles ganham muito dinheiro. O Felipe queria muito dinheiro, o Flamengo paga agora ele muito mais dinheiro do que antes, então ele tem que fazer jus a essa grana que ele ganha. Como? Fazendo o time funcionar, barrando jogadores que não estão bem, não escalando pela meritocracia titista, digamos assim, como faz o Tite, porque não tem sentido ter o Danilo e o Vitão recém-contratado e o Ortiz continuar jogando se ele não está bem. Isso não tem cabimento, né? Por que não começar com o Everton Araújo num jogo tão físico como o de ontem, sendo ele o volante mais adequado para isso? E a tentativa frustrada de jogar sem centroavante. Ou seja, ele quis inventar, digamos assim, né, entre aspas, num jogo super importante e que vai ficando ainda mais pesado o de volta nesse cenário, dessas circunstâncias. Humildade e sabedoria são as duas palavras que deveriam estar pregadas na parede, assim, bem diante do Felipe Luiz, para ele enxergar toda hora, refletir e tentar mudar isso. Ou vai começar a sofrer uma pressão muito maior do que aquela que é feita constantemente pela Flá Mimimi.